Com quase 7 milhões de quilômetros quadrados distribuída em 9 países sul-americanos, a Amazônia é uma das regiões mais importantes para a manutenção da vida na Terra. Sua área comporta mais da metade das florestas tropicais que ainda restam no mundo, com uma enorme biodiversidade que abrange grande parte das espécies terrestres do planeta, 40 mil espécies de plantas, mais de 400 espécies de mamíferos, 1.300 espécies de pássaros e milhões de espécies de insetos. Com aproximadamente 20% de toda a água doce do planeta, os 25 mil quilômetros de rios amazônicos formam a maior bacia hidrográfica do mundo, onde vivem mais de 3 mil espécies de peixes e milhares de outras espécies aquáticas. Aproximadamente 60% da Amazônia está inserida em 9 estados do território brasileiro, sendo a maior parte no estado do Amazonas, o maior em extensão territorial do Brasil, com seus mais de 1.500.000 km². Provavelmente você já deve saber de tudo isso. O que talvez você não saiba é que a Universidade Federal Fluminense não está restrita ao estado do Rio de Janeiro e também está localizada na Amazônia. E não é de hoje. A história da Unidade Avançada José Veríssimo, localizada atualmente no município de Oriximiná, no Pará, segundo estado brasileiro com maior extensão territorial amazônica, se confunde com a história da extensão na UF. Embora praticada na comunidade acadêmica de modo esparso desde os anos 60, a extensão universitária inicia sua política de expansão em 1972, aderindo a 2 importantes programas de vulto nacional: o Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária, CRUTAC, e o Projeto Rondon, que tinham por objetivo principal promover ações sociais e de infraestrutura às regiões afastadas dos grandes centros urbanos por meio da intervenção das universidades. Essa criação se deu em decorrência das reformas no ensino superior organizadas pelo governo da época, que atribuiu à extensão uma das principais funções das universidades públicas do país: a responsabilidade por proporcionar o intercâmbio de experiências direto com a comunidade. A Universidade Federal Fluminense teve significativa participação em ambos os programas. Na UF, a extensão é devidamente institucionalizada a partir da década de 70, com a criação da Unidade Avançada José Veríssimo, no Pará, com sede fixada inicialmente no município de Óbidos, em área doada pelo então Ministério do Exército, que se estendia aos municípios de Oriximiná, Terra Santa, Juruti e Faro. Em Óbidos, a área abrangia um conjunto de residências e prédios, além de uma unidade de ensino de primeiro grau e unidade de saúde, como o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. A unidade avançada era composta também pelo Hospital Maternidade São Domingos Sávio, em Oriximiná, e unidades sanitárias do governo do Pará, nos municípios de Juruti e Faro. Desde 1972, a Universidade Federal Fluminense envia equipes compostas por alunos, professores e técnicos, em sua maioria das áreas de saúde, educação, ciências humanas e sociais. Entre os anos de 1975 e 1976, a Universidade Federal Fluminense transfere a sede da Unidade Avançada de Óbidos para Oriximiná, onde se encontra até os dias atuais, desenvolvendo atividades extensionistas articuladas com o ensino e a pesquisa, estendendo, ocasionalmente, suas atividades aos municípios fronteiriços de Oriximiná. Situado na região noroeste do estado do Pará, às margens de um dos principais afluentes do Amazonas, o rio Trombetas, o município de Oriximiná é o 4º maior do Brasil e um dos maiores do mundo em extensão territorial, com seus mais de 107 mil km², uma área superior à do estado de Santa Catarina e de países como Portugal, Bélgica e Coreia do Sul. Por ser uma região limítrofe com a Guiana e o Suriname, Oriximiná tem importância estratégica para a defesa das fronteiras nacionais, além de ser uma zona de grande relevância mineral e extrativista do país. É nesse município que a UF mantém a Unidade Avançada José Veríssimo, em plena Amazônia Legal brasileira, onde se desenvolve diversas atividades de extensão, como as ações da área de saúde realizadas no Hospital Maternidade São Domingos Sávio, ações de educação esportiva com a população local, implantação de sistemas agroflorestais, mapeamento de áreas rurais, ações em educação patrimonial no município, ações preventivas e de orientação na área da saúde, atenção primária à saúde nas comunidades quilombolas, assessoria jurídica à população, experiência de plantio consorciado com comunidades tradicionais na Amazônia, sistematização de cartografia social, uso de plantas medicinais,
diálogos interculturais com comunidades indígenas, levantamento das espécies vegetais, bem como outras atividades extensionistas. A unidade comporta toda a estrutura física e de pessoal necessária para receber e alojar as equipes da universidade que atuam por um período determinado na região. Essas equipes, oriundas principalmente dos diversos cursos das unidades da UF do Estado do Rio de Janeiro, têm a oportunidade de trabalhar diretamente com comunidades quilombolas e grupos indígenas, bem como com os moradores de áreas urbanas de Oriximiná. São populações de contextos socioculturais e regionais muito diferentes das quais os discentes, docentes e técnicos da Universidade Federal Fluminense costumam trabalhar. Trata-se de uma experiência enriquecedora, não só do conhecimento e das práticas acadêmicas, mas também de formação humanística e cultural. Proporcionar oportunidades e experiências como essa é parte da vocação da Universidade Federal Fluminense para a interiorização de suas ações, tendo sempre como objetivo o desenvolvimento científico e social do país. Reconhecidamente uma das universidades mais interiorizadas do Brasil, a UF acredita que voltar olhares para as regiões mais afastadas dos centros urbanos contribui para o transcurso de expansão da educação, para o aperfeiçoamento de economias locais e para a redução do movimento migratório em direção às grandes cidades, consolidando o papel das instituições públicas de ensino superior como verdadeiras promotoras da integração e do desenvolvimento nacional. Porém, para que se possa entender completamente esse processo, é importante fazer algumas distinções. Não se deve confundir extensão universitária, que é uma das 3 funções precípuas da universidade, com o mero assistencialismo. Essa confusão conceitual se perpetuou durante muito tempo e vem sendo combatida sistematicamente nos últimos anos. Extensão universitária é uma prática acadêmica e não se trata simplesmente de dar assistência às populações em situação de vulnerabilidade, mas de realizar um verdadeiro trabalho conjunto com elas e com outros setores da sociedade. Na medida em que desenvolve ações de práticas acadêmicas e de reflexões teóricas, a extensão estabelece uma efetiva troca de saberes com a comunidade, que resulta na produção do conhecimento compartilhado e no enriquecimento científico, cultural e social. É a oportunidade que os professores, técnicos e, sobretudo, os alunos têm de efetivamente colocar em prática a teoria que estudam em sala de aula e de aprender com as comunidades, participando ativamente de um processo modificador de realidades. Se você deseja saber mais sobre a extensão universitária e sobre suas diversas atividades, assim como a Unidade Avançada José Veríssimo, acesse o nosso site.